Boa noite, eu sou a professora Lara e hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de genética. A aula de hoje tem por título Alelos Múltiplos. Bom, o que são os alelos múltiplos? É quando existe mais de 2 alelos para um dado gene em uma espécie, ou seja, 2 alelos diferentes eles vão determinar um gene em uma espécie. Cada indivíduo tem, no genótipo, apenas 2 alelos, um de origem paterna e o outro de origem materna, ou seja, um alelo vai vir do pai e o outro alelo vai vir da mãe. Eles produzem variabilidade genética na população por conta dos diferentes fenótipos que podem ser originados, e a proporção fenotípica obtida no cruzamento de 2 indivíduos heterozigotos depende das relações de dominância entre os alelos recessivos. Durante a aula, eu vou explicar para vocês sobre a dominância de um alelo sobre o outro, e é isso que vai definir quais são os fenótipos que vão ser formados. Aqui, para início, eu trouxe para vocês um exemplo que é bem famoso, quando se trata de alelos múltiplos, que é o exemplo dos coelhinhos. Esses coelhinhos aqui, eles podem ter 3 tipos de pelagens diferentes. Aí, eu trouxe para vocês aqui os 4 alelos, que é o Czão, que vai dar origem ao selvagem ou ao guti, o Czão Czinho H, que vai dar origem ao chinchila, o Czão H, que vai dar origem ao Himalaia, e o Czão A, que vai dar origem ao albino. Essa cor de pelagem aqui, em um próximo slide eu vou explicar especificadamente qual que corresponde a cada um desses aqui. O que eu quero que vocês entendam que os alelos, a cor de pelagem que cada alelo vai originar é essa aqui. Czão selvagem, Czão Czinho H vai dar origem ao chinchila, Czão Hzinho Himalaia e Czão Azinho albino. Aqui eu vou ajudar vocês a diferenciar essas cores. O exemplo que eu trouxe aqui para vocês, que são os fenótipos que cada alelo pode originar. Na pelagem selvagem ou aguti, a gente tem a pelagem castanha, que é esse indivíduozinho aqui. Na pelagem chinchila, a gente tem uma pelagem cinzenta prateada, que é um coelhinho puxando mais pro cinzazinho. Na pelagem Himalaia, a gente tem uma pelagem branca na maior parte do corpo e extremidades pretas como nariz, orelhas, pés e rabo, que é esse indivíduozinho aqui. Ah, professora, mas por quê? Essas extremidades deles, pessoal, é preto porque em ambientes frios eles acabam que por sentir mais frio nas extremidades, então eles acabam produzindo mais melanina nessas partes para que eles possam se tornar mais aquecidos. Inclusive, pessoal, uma coisa bem interessante é que quando eles são expostos a temperaturas muito, muito frias, eles acabam que produzindo melanina em todo o seu corpo e não só nas extremidades, então eles acabam se tornando um coelhinho preto. E temos também o albino, que é o coelhinho mais conhecido, que é todo aquele branquinho, todo despigmentado. Aí aqui eu trouxe para vocês a imagem dos coelhinhos para melhor visualizar e os possíveis alelos que podem ser formados para gerar esse fenótipo, essa característica. Aqui no cinzento escuro, nós temos o Czão, ou Czão Czinho CH, ou Czão Czinho H, ou Czão Czinho. Ah, professora, mas por que tantos alelos diferentes para definir esse fenótipo? Mais à frente, eu vou explicar para vocês que existe a questão de dominância de alelos. O cinzento escuro, que é o coelho selvagem, ele vai dominar sobre o chinchila, ele vai dominar sobre o Himalaia e ele vai dominar sobre o albino.
Então, ele pode ter todos esses alelos aqui. O chinchila, os possíveis alelos dele é Czão, Czinho-H, Czão, Czinho-H, ou Czão, Czinho-H, Czão, H, ou Czão, Czinho-H e Czinho. Já o Himalaia, os únicos alelos possíveis dele, genótipo que pode ser formado, é o Czão-H, Czinho-H ou Czão-H, Czinho. Já o albino, a única forma dele ter esse fenótipo é tendo o Czinho. Aqui eu trouxe para vocês a tão famosa ordem de dominância dos alelos. O que vocês precisam saber, o que é interessante, que claro que vocês não precisam decorar, mas é interessante que vocês saibam para provas de vestibular e tal, que cobram muito, é a ordem de dominância desses alelos, onde o Czão ele vai dominar sobre o Czão CH, que vai dominar sobre o Czão Hzinho, que vai dominar sobre o Czinho. Ou seja, o que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte: o Czão ele vai dominar sobre todos os outros alelos. O Czão CH ele vai dominar somente sobre o Himalaia e o albino. O Czão-H ele vai dominar somente sobre o albino, que por sua vez ele não vai dominar sobre ninguém. Então a ordem de dominância é essa: Agouti vai dominar sobre o chinchila, Himalaia e albino. O chinchila vai dominar sobre o Himalaia e albino. O Himalaia vai dominar sobre o albino e o albino ele não vai dominar sobre ninguém. Eu trouxe uma questãozinha aqui para a gente exemplificar esses conceitos que eu trouxe aqui para vocês. Em uma certa espécie de abelhas, a cor dos olhos é condicionada por uma série de alelos múltiplos com a seguinte relação de dominância. Então, pessoal, antes a gente estava trabalhando com 4 alelos, que eram os alelos dos coelhos, certo? Aqui a gente vai trabalhar com 5, que são os alelos das abelhas. Então, observem que aqui na questão ele já deu a ordem de dominância para a gente. A BM é o marrom, vai dominar sobre a pérola, sobre a neve, sobre o creme, sobre o amarelo. O BP é o pérola, a cor pérola, que vai dominar sobre a neve, sobre o creme, sobre o amarelo. O BN é a cor neve, que vai dominar sobre o creme e sobre o amarelo. O BC é o creme, que vai dominar sobre o amarelo, que por sua vez não vai dominar sobre nenhuma outra cor. Uma abelha de olhos marrons heterozigota para pérola, é bom atentar às informações que a questão nos dá. Aí ele está falando aqui de uma abelha de olhos marrons, então ela é BN heterozigota, significa que ela tem um outro gene para pérola, ou seja, a abelha em que ele fala aqui na questão, ela é BNBP. Produziu 1.250 gametas que foram inseminados artificialmente por espermatozoides. Ou seja, está relacionada aqui a cor dos olhos, que foi inseminada artificialmente, e essa cor ela teve proporções iguais. Quando eu falo de proporções iguais, aqui ele fala artificialmente por espermatozoides de macho com olhos de cores marrom, 20%, pérola, 20%, neve, 20%, creme, 20% e amarelo, 20%. Então, vocês podem ver que cada uma dessas cores aqui tiveram uma proporção igual. Mas vamos voltar aqui para a questão da abelha, que o genótipo dela é BNBP. É importante que, no caso, a gente vai chamar de abelha. Por quê? Ela é uma marrom heterozigota para pérola, como a questão deu. E é importante fazer uma pausa aqui, porque na colmeia nós temos a rainha, por isso vamos chamar ela de rainha, que é a progenitora. É ela que deu origem aos 1.250 gametas, certo? Então, na colmeia, a gente tem a rainha, que é a progenitora, o indivíduo diploide, fecha, então ela vai produzir óvulos.
No caso, ela produziu 1.250. Ela é a única da colmeia que consegue produzir esses óvulos. Se esses óvulos que a rainha produziu forem fecundados, ou seja, se juntar o óvulo com o espermatozoide, vai ser gerado uma fêmea também. Sempre, sem exceções, sempre que os óvulos que foram produzidos forem fecundados, serão geradas fêmeas. Essas fêmeas, elas serão chamadas de operária, que também, assim como a rainha, será diploide, porque ela veio, do óvulo e do espermatozoide. Agora, em abelhas, aconteceu uma coisa muito interessante, que eu não sei se vocês sabem, mas vai ser preciso para responder essa questão. Acontece uma coisa chamada de partenogênese, que é quando o indivíduo ele pode ser formado apenas por uma parte. Como assim? O que eu quero dizer é que o zangão ele é originado de um óvulo que não é fecundado. Então, os óvulos que são fecundados, eles são fêmeas, certo? Que são as chamadas operárias. Já os óvulos que não conseguem ser fecundados, que não são fecundados, eles vão passar por um processo chamado partenogênese e vão se transformar em machos, que são os zangões que a gente conhece. As fêmeas, as operárias, elas vão ser diploides. Já esses zangões foram fecundados 80% dos gametas femininos. Ou seja, quando os óvulos que a rainha produz são fecundados, automaticamente eles são operárias, eles são fêmeas. Pergunta-se, na letra A, quantos descendentes fêmeas e quantos machos nascerão? Por quê? O porquê a gente já sabe. Agora vamos ver quantos. Na questão, ele deu 1.250 de gametas produzidos. É só a gente pegar a quantidade que ele deu e ele quer saber quantas fêmeas e quantos machos nascerão. A gente sabe que foram fecundados 80% dos gametas, porque a própria questão dá. Então, é só a gente saber tirar 80% de 1.250, que vai dar um total de 1.000 indivíduos fecundados. Então, de 1.250 abelhas, gametas, 1.000 desses gametas foram fecundados, que corresponde a 80%, e se tornaram abelhas, se tornaram operárias. Enquanto 250 indivíduos, que é o restante dos gametas, não foram fecundados. Então, como eu já falei para vocês, o que não é fecundado se torna macho, se torna os zangões. Então, a resposta da letra A da primeira questão é 1.000 fêmeas. E o porquê é que sempre que um óvulo é fecundado, ele se torna fêmea, ele se torna operário. Na letra B, ele pede quantos descendentes fêmeas e machos terão olhos cor pérola. Aqui, pessoal, a gente vai ter que fazer um cruzamento. A gente sabe que a rainha, ela tem o genótipo BM, BP. Ela é heterozigota para P. Então, é só a gente colocar aqui na vertical. Depois a gente vai pegar os machos que foram utilizados para fazer os cruzamentos, que é o BM, o BP, o BNEV, o BC e o amarelo. E ver quais são os genótipos que vão ser formados. Observando isso, a gente vai ver quais são, quantos foram formados na cor pérola, que é a cor que ele quer saber. Aqui a gente pode observar que é o M, porque o M ele domina sobre todas as cores, então se ele está aqui, ele está dominando. Marrom, 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 marrom. Aqui temos um pérola, outro pérola, outro pérola, outro pérola. Aqui temos 4 indivíduos de cor pérola de 10, certo? Então é só a gente pegar 40% de 1.000. Que corresponde a 400 pérolas, ou seja, de 1.000 fêmeas com cor dos olhos pérola, então
De 1.000 indivíduos, de 1.000 fêmeas, de 1.000 operárias, 400 delas têm a cor dos olhos pérola. Mas e aí, os machos? Uma coisa que vocês têm que lembrar, o macho não tem cruzamento, porque ele nasce de um processo chamado de partenogênese. Então, é só a gente lembrar que o genótipo da rainha é BMBP. Então, os machos eles vão ter 50% da característica pérola. Então, é só a gente vir aqui, pegar a quantidade de machos que foram produzidos, que no caso aqui é 250, porque o restante foi fecundado e foi fêmeas. 250 e dividir pela metade, que corresponde a 120. Então é isso, até a próxima.